Em 25 de julho de 2024, Ismael Zambada, mais conhecido como El Mayo, é o líder indescritível e poderoso do cartel de Sinaloa. Ele foi finalmente preso, depois de anos fugindo da aplicação da lei. Então, como as autoridades finalmente o alcançaram, a captura de El Mayo e Ovidio Guzmán Lopes foi o resultado de uma operação meticulosamente planejada por agentes federais dos Estados Unidos, incluindo o FBI e a segurança interna. Essa missão de alto risco levou meses para ser construída, exigiu precisão, sigilo e uma profunda compreensão do funcionamento interno do cartel de Sinaloa. A operação começou com informações coletadas de várias fontes, incluindo informantes dentro do cartel e técnicas sofisticadas de vigilância. Os agentes federais sabiam que capturar El Mayo, um homem que havia escapado das autoridades por décadas, exigiria uma abordagem inovadora. O plano dependia de um engano, explorando a confiança de El Mayo em sua própria rede. Um membro de alto escalão do cartel de Sinaloa, cuja identidade permanece não divulgada por razões de segurança, desempenhou um papel crucial na operação. E esse informante conseguiu ganhar a confiança de El Mayo, convencendo-o de que ele precisava inspecionar pistas de pouso clandestinas no sul do México. Essas pistas de pouso supostamente eram vitais para a operação do comércio ilegal de substâncias do cartel, e a inspeção pessoal de El Mayo foi considerada necessária. Acreditando na estratégia, El Mayo concordou em embarcar em um avião particular, sem saber que o avião fazia parte de uma armadilha dos agentes federais. No dia da operação, a tensão entre os agentes federais era palpável. Cada detalhe precisava ser perfeito. O avião, equipado com equipamento de vigilância, decolou de um local remoto no México. El Mayo, acompanhado por Ovidio Guzmán Lopes, estava a bordo, sem saber do destino que o aguardava. Quando o avião se aproximou de seu destino em um aeródromo privado fora de El Paso, no Texas, os agentes federais já estavam em posição. O aeródromo havia sido assegurado e uma equipe de agentes treinados aguardava o sinal para agir. O elemento surpresa era crucial. Qualquer passo em falso poderia resultar em um confronto violento. O avião pousou sem problemas, e à medida que as portas se abriam, os agentes federais rapidamente agiram. El Mayo e Ovidio Guzmán Lopes foram pegos completamente desprevenidos. Os agentes armados e prontos garantiram que as prisões fossem executadas sem incidentes. Essa operação foi um sucesso retumbante e uma vitória significativa para as autoridades. Capturar El Mayo, uma figura de destaque no mundo do cartel, é uma grande vitória, sem dúvidas, e é a maior captura até agora. A estratégia operacional de El Mayo foi marcada pela adaptabilidade e sofisticação. Muitas pessoas especulam que El Mayo foi traído por alguém realmente próximo a ele, adicionando outra camada de intriga à sua já enigmática história. Essa traição, se for verdadeira, levanta questões sobre a dinâmica dentro do cartel e sobre quem poderia ter mais a ganhar com a sua queda. Desde então, rumores sobre a captura de El Mayo estão circulando, com diferentes nomes sendo mencionados. Um persistente é que El Mayo foi traído por ninguém menos que Ovidio Guzmán, o filho de El Chapo. De acordo com as fontes, Ovidio pode ter feito um acordo com as autoridades para reduzir sua própria sentença em troca de entregar El Mayo. Essa especulação ganhou força depois que informações começaram a circular online de que Ovidio Guzmán tinha sido libertado poucos dias antes da captura de El Mayo. Se o boato de que Ovidio está negociando com El Mayo por uma sentença mais curta foi verdadeiro, este desenvolvimento seria uma reviravolta chocante na saga do cartel de Sinaloa. A família de El Chapo e El Mayo há muito tempo são aliados, o que tornaria esse potencial traição ainda mais significativa, sugerindo fraturas profundas dentro da liderança do cartel, alterando potencialmente a dinâmica de poder e as alianças que mantiveram a organização unida por anos. Outro boato significativo que circula é que Ivan Guzmán Lopes, filho de El Chapo, pode ter traído El Mayo como um ato de vingança. Ivan Lopes ascendeu à liderança do cartel de Sinaloa após a extradição de seu pai para os Estados Unidos e se tornou uma figura proeminente nas operações do cartel. De acordo com várias fontes, alega-se que Ivan Lopes, que foi preso ao lado de El Mayo, fez um acordo com o FBI. Este acordo supostamente envolveu
Lopes atraindo o El Maio para uma armadilha sob o pretexto de inspecionar aerodromos para aviões com substâncias ilegais. El Maio, desconhecendo o verdadeiro destino e confiando no filho de seu antigo parceiro, acreditava que estava viajando dentro do México. No entanto, o avião pousou em El Paso, no Texas, onde as autoridades dos Estados Unidos estavam esperando para prendê-los. Essa suposta traição é motivada pelo desejo de vingar a captura de seu pai, pela qual Ivan Lopes culpa El Maio. De qualquer forma, uma vitória para os Estados Unidos, pois o cartel é um grande espinho para os Estados Unidos, já que eles têm lutado há décadas. E o cartel, uma vez liderado por Joaquim El Chapo e Ismael El Maio, esteve fortemente envolvido na produção de comércio ilegal de substâncias que atordoaram toda a população dos Estados Unidos até os dias de hoje. E agora, com a prisão de El Maio, as agências de aplicação de lei dos Estados Unidos atingiram um grande golpe contra o cartel de Sinaloa. A captura de El Maio é esperada para criar um vácuo de poder dentro do cartel, levando a conflitos internos e ao enfraquecimento de suas operações. Esse desenvolvimento significativo poderia perturbar ainda mais as atividades do cartel e diminuir sua influência tanto no México quanto nos Estados Unidos. Nos próximos meses, dias e anos, o cartel pode enfrentar uma turbulência, e agora podemos ver uma mudança radical no cartel. O que você acha que pode acontecer? Acha que o cartel pode se fragmentar ou ele vai continuar a mesma coisa? Deixe nos comentários. A vida de José Martínez começou muito normal. Ele nasceu em 1962 no estado da Califórnia. Assim que José aprendeu a andar, seus pais mudaram a Sinaloa, no México, um estado conhecido pelos maiores e mais notórios líderes do narcotráfico. Essa mudança viria para definir a jornada de José para o resto de sua vida. After I learned to walk and talk, we moved to Cozala, Sinaloa. Okay. José e seus irmãos passaram parte de sua infância em Sinaloa, e Sinaloa é uma rota para o crime e a produção de papoula. Quase todas as organizações do México têm suas origens nesta região, e o maior cartel, o de Sinaloa, é dono desta região. O cartel de Sinaloa é frequentemente descrito como a maior e mais perigosa organização criminosa da América. Powerful is the Sinaloa cartel. Almost the 70% of the world is infected by this cartel. E José está no meio disso. A vida em Sinaloa para a família de José foi marcada pela pobreza. Embora José fosse jovem na época, ele já sabia que havia pouca comida para comer. E aos 11 anos, sua família decide voltar para a Califórnia. E foi aí que tudo começou. Back when I was about 11 years old. What do you remember about that? I remember that people were making fun of me because I didn't know how to speak English. Como sua família tinha levado ele para o México, ele não conseguiu aprender inglês, apenas o espanhol, fazendo com que ele se tornasse um alvo para o bullying. José sentiu o peso de ser zombado. Ele rezava todos os dias para que sua família voltasse para Sinaloa, mas ele sabia que isso não iria acontecer, e foi aí que ele começou a planejar sua primeira vingança. So I told my mom I was going to kick this kid because he said I should go back to Mexico. Okay, that I don't belong in the United States. A vida na Califórnia não era muito diferente em Sinaloa, já que sua família estava em uma crise financeira. Foi aí que sua família resolveu se mudar para outra cidade, chamada Early March, onde moravam numa fazenda. Ele esperava novamente que as coisas melhorassem ali, mas ele não teve tanta sorte. And then we moved to Early March. And the same shit happened. Além dele voltar a sofrer bullying, ele descobriu que seus pais estavam se separando. E isso o marcou para sempre, já que uma nova figura surgiu na história. Later, my mom got a new boyfriend. That's Pedro. Pedro Fernandez. A mãe de José conheceu Pedro Fernandes e se casou com ele quase imediatamente. Ele parecia um homem bom, já que protegia sua mãe e agora sua nova família. Mas tinha um detalhe. My stepdad was a dealer. Pedro era um empresário também, um empresário ilegal, vendia cocaína e heroína, e isso marcou o início da descida de José
para uma vida de crime e violência. Antes mesmo de José sair do ensino médio, seu padrasto decidiu testar sua lealdade no que deveria ser seu dia de formatura. José foi enviado para Índio para pegar um pacote. Embora José soubesse que seu padrasto estava envolvido no mundo do narcotráfico, ele estava prestes a descobrir o quão profundo eram seus laços quando se encontrou com um cara com quem ele deveria pegar o pacote. José ficou curioso sobre o que havia nele e descobriu que era heroína. José ficou chocado, mas ele rapidamente se recuperou e levou o pacote para casa. Seu padrasto ficou tão impressionado com ele que decidiu mandá-lo para mais tarefas, assim que ele foi firmemente introduzido ao mundo do tráfico. José estava fazendo tarefas dentro e fora de sua pequena cidade de Limarte, e ele logo conseguiu um carro, o que lhe permitiu mover a substância com mais facilidade. Mas, em setembro de 1978, a vida de José, como ele a conhecia, mudou. A DEA invadiu o rancho onde Martínez vivia, apreendendo 2,5 milhões de dólares, todos em narcóticos e várias armas de fogo. I busted on 78. Okay, I started selling and I was 16 years old. Seu padrasto foi enviado para a prisão federal de Yunpok Prison, mas depois de alguns anos ele foi solto, e José percebeu que ele estava feliz e voltou a viver sua vida como se nada tivesse acontecido. Isso daria confiança a José enquanto ele avançava no submundo do crime. Mas, um ano depois que a tragédia atingiu a família de Martínez, forçando José a fazer a transição de uma vida de crime para algo muito mais sinistro. That time, that's when my sister got murdered. It says here, nice place to bury fuck. José cresceu muito perto de sua família, enquanto ele tinha embarcado em uma vida de crime. Sua família era muito importante para ele, e ele levava sua proteção muito a sério, especialmente depois que seu padrasto foi para a prisão. Ele era particularmente próximo de sua irmã mais nova, Cecília Martínez. Cresceram juntos em Sinaloa e depois na Califórnia. José sempre cuidou para Cecília ter certeza de que estava levando a escola muito a sério e se cercando de pessoas certas. Ele ainda era muito próximo de Cecília e de sua mãe e constantemente verificava como eles estavam. Mas em 1978, a família Martínez passou por uma tragédia tão arrepiante que mudou a vida de todos para sempre. Hey bro, can you take me to India to meet this guy? I said, sure, sister, why not? And I took my sister to this little house. José levou a irmã dele para a casa da amiga, e ele a deixou lá, e foi embora. Ele nunca entrou para ter certeza de quem estava lá, porque ela estava na casa de uma amiga. José pensou que ela ficaria bem, mas ele não sabia que aquela seria a última vez. Okay, months passed by and she never came home. Neste momento, José sabia que algo havia dado terrivelmente errado. Era muito diferente de sua irmã estar longe de casa por meses. Ele e sua família foram às autoridades para denunciar o desaparecimento de Cecília, e em poucas semanas as autoridades voltaram com notícias. Infelizmente para José e sua família, foram notícias devastadoras. Depois que as autoridades encontraram o carro de Cecília, José sabia que não poderia ser uma boa notícia. Havia uma boa chance de sua vida ter sido tirada. Ele preparou para o dia que confirmaria seu maior medo e em pouco tempo ouviu batidas em sua porta, que provocaram um arrepio na espinha. Seu corpo havia sido despejado perto da praia de Bombay, à beira do Salton Sea, um grande lago que abrange o condado Imperial e Riverside. A família de Martínez foi destruída, principalmente para José, que foi ele que a deixou na casa, de onde ela nunca mais voltou. Ele se culpou e sabia que precisava consertar as coisas, e ele começou a colocar em ação um plano para vingar o assassinato sem sentido de sua irmã. José sabia que seria convidado a prestar depoimento em breve, porque ele era a última pessoa a ver Cecília viva. Ele também sabia que se contasse às autoridades exatamente o que aconteceu, havia uma chance de as pessoas que machucarem Cecília serem capturadas e condenadas à prisão. Mas isso não foi suficiente. Because I was the last one who saw her. I didn't want to give the full explanation because I want to get them. I didn't want the cops to find them. I want to find them. Ele queria que eles sentissem a dor
que ele e sua família sentiram quando eles foram informados de que Cecília havia sido tirada deles. Ele queria defender a honra de sua irmã e sentiu que a única maneira de fazer isso seria fazê-los pagar de sua maneira. José acompanhou sua mãe perturbada ao xerife do condado de Riverside para fazer uma declaração sem conhecimento aos policiais encarregados do caso. José havia omitido detalhes importantes em seu depoimento. José imediatamente começou a procurar o homem que machucou sua irmã. To this little house. Quando José ficou cara a cara com o assassino de sua irmã, ele não hesitou em se vingar. We broke in there and we find one. There was a dish next to the house and I buried them. Why would they have proper burial? Then let the worm eat them. Naquele momento, depois que os assassinos de Cecília foram jogados na vala, José se tornou um novo homem. E ele disse: eu era um homem legal até que mataram minha irmã. E desde então eu disse, quando meu pai estava no funeral, eu disse ao meu pai que vou pegar eles. Ele disse: filho, deixa Deus cuidar deles. Eu disse: pai, Deus não vai fazer merda nenhuma. José não sentiu vergonha nem culpa depois de fazer o que ele fez. Ele sentiu orgulho. Ele disse: sinto tanto orgulho de ter sido eu, não sei se você se sente bem. Eu sinto algo relaxar em meu coração. Com isso, José começou sua incursão no caminho sombrio e agora com mais confiança em busca de vingança. A vingança desligou algo nele e ele agora era capaz de qualquer coisa. Mas não importa quantas vidas ele terminasse em seu caminho, ele nunca esqueceu as primeiras vidas que tirou e nunca esqueceu o que tirar essas vidas significou para ele e sua família. E mesmo quando o assassino de sua irmã chegou ao fim, ele confessou seus atos às autoridades. Ele nunca contou ninguém sobre a localização daqueles 3 corpos. Aqueles ossos que ele disse não merecem ser encontrados. Mas antes que esse tempo chegasse, José construiria uma reputação terrível, causando medo nos corações daqueles que ouviram seu nome. É o Mano Negra. Lawman and the CEO. José Martínez queria tentar uma última vez viver no caminho certo enquanto crescia. Ele sempre quis se juntar aos fuzileiros navais e quando completou 18 anos, decidiu tentar. Ele foi para Bakersfield para se inscrever nos fuzileiros navais, mas infelizmente para José, ele foi rejeitado. 2% of didn't accept me because I was a 9th grade drop. Apesar da rejeição, José estava determinado a se tornar um fuzileiro naval. Então ele procurou a ajuda de um de seus parentes, que era fuzileiro naval, antes de se tornar um oficial correcional. Mas José estava novamente rejeitado, agora desta vez por um membro de sua família. Após a segunda rejeição, José desistiu. Ele abandonou seus sonhos de se tornar um fuzileiro naval, e com isso, sua esperança de se manter no caminho certo e correto. Ele totalmente abraçou uma vida de crime na fatídica manhã de 21 de outubro de 1980, com uma sensação inconfundível de desgraça pairando no ar, enquanto José se encontrava no banco do passageiro do carro de seu amigo. Seu destino era a casa modesta de David Bola, um homem cuja vida estava prestes a acabar. Enquanto os primeiros raios do amanhecer preenchiam a escuridão, José viu David acompanhado por sua esposa saindo de casa. O marido e a esposa completamente inconscientes do que esperavam. Eles tinham um dia inteiro cansativo de trabalho esperando por eles, em T. Vineyards. Embora o trabalho fosse difícil, era o único meio de sustentar sua pequena família enquanto dirigiam, no silêncio misterioso da manhã. O carro de José seguia atrás deles nas sinuosas estradas rurais, a uma curta distância, antes que chegarem ao destino. O carro de David parou abruptamente, pois ele pretendia pegar outro trabalhador de Vineyard, enquanto esperava que o trabalhador saísse de sua casa. A tensão no carro tornou-se palpável em um momento de parar o coração. Os sons ensurdecedores de tiros quebravam o silêncio da manhã tranquila com uma intensidade arrepiante. José disparou as balas de sua arma. As balas passaram pela esposa de David antes de perfurar o para-brisa. José errou. Ele acalmou os nervos antes de atirar novamente. E desta vez ele não perdeu o próximo conjunto de balas, que atingiram a cabeça de David, selando seu trágico destino. David perdeu o controle do carro e ele saiu incontrolavelmente da estrada, caindo no mato. A vida de David foi tirada em um instante
instante. Seus sonhos e aspirações silenciaram para sempre a questão angustiante que pairava sobre o que poderia ter levado José a cometer esse ato hediondo. A resposta estava nos eventos chocantes que haviam acontecido apenas algumas horas antes, enquanto ele e um amigo desperdiçaram seu tempo bebendo o dia todo. Sua conversa casual tomou um rumo sinistro, revelando uma história de horror inimaginável. O amigo de José revelou um segredo arrepiante. Seu amigo informou do nada que sua família havia sofrido uma tragédia recente. Sua irmã havia sido atacada recentemente. O apocalipse causou arrepios na espinha de José, levando-o de volta em um instante ao momento em que descobriu que sua própria irmã havia sido atacada. Seu amigo revelou suas intenções sombrias para ele. Ele queria machucar o homem que havia machucado sua irmã, e ele disse a José que sua irmã havia sido atacada no México, e ele havia seguido o agressor dela até a Califórnia, até a cidade de Lindsay, e o agressor parecia estar vivendo uma vida comum com sua esposa e filho. Esta revelação chocou José e despertou nele um monstro que ele tentava desesperadamente colocar para dormir. Apesar de ter apenas 18 anos e ter uma família própria, José não hesitou em agir. Ele disse: "Eu disse a ele, eu poderia ajudá-lo por $500. Fiquei com raiva quando ouvi a palavra abuso, e $500 foram úteis. Aponte e dispare, dinheiro fácil." Naquela manhã, enquanto a violência espreitava nas sombras, José disparou sua arma, tirando a vida de David Bola e infringindo a punição que ele pensava ser devida. E El Mano Negra nasceu naquele dia. José começou sua jornada como assassino a sangue frio, conhecido como El Mano Negra, e isso começou em setembro de 1982. Mas antes disso, em junho de 1979, na remota cidade de La Cofradia, aninhada nas profundezas da formidável Sierra Madres, um incidente ocorreu que voltou para José Martínez. Naquele dia fatídico, um sentimento inquietante pairava no ar enquanto cerca de 50 pessoas se reuniam para uma festa aparentemente inocente. Este evento ocorreu na casa de um homem que frequentemente viajava entre o México e o setor agrícola da Califórnia, mas naquele dia o evento estava acontecendo em Lacádia, uma pequena cidade que parecia pertencer ao século anterior, um forte contraste com as cidades movimentadas e isoladas da conveniência das comodidades modernas. Mas essa cidade era um lugar onde as pessoas se movimentavam por debaixo dos panos. Uma corrente sombria fluía à medida que o comércio de drogas ganhava popularidade e se tornava importante para a economia. À medida que o sol chegava ao seu fim e vinha a noite, um grupo de 50 pessoas começava a festejar. Mas, quando a festa estava encerrando, uma luta sobre quem estava dançando com quem se seguiu, e todo o evento tomou uma reviravolta drástica nas sombras escondidas. As armas de fogo foram sacadas, e antes que a noite pudesse chegar ao fim, 4 vidas foram tragicamente encerradas. As consequências deste evento horrível foram rápidas. As famílias dos mortos, unidas por uma dor compartilhada, juraram exercer uma vingança agora. Avançando para setembro de 1982, encontramos José na pacata cidade de Early March, em um dia comum, que logo seria marcado por uma revelação arrepiante. Um amigo conhecido apenas como Mr. X, carregando consigo informações sombrias que desencadeariam a ira de El Mano Negra, disse a José: um dos indivíduos mortos na trágica luta de 1979 era na verdade um parente de Martínez. A assustadora revelação não terminou aí. O Mr. X contou um segredo ainda mais sinistro. 2 dos perpetradores procuraram um refúgio na Califórnia, acreditando que poderiam se esconder no condado de Santa Bárbara, onde ninguém os conhecia. Bom, era o que eles pensavam. Armados com esta informação, José começou sua jornada de vingança mais uma vez. E em 1º de outubro de 1982, José, acompanhado de 3 amigos, deixou seus amigos no condado de Kearney e seguiu o destino à cidade de Santa Inês. A busca implacável de José por vingança alcançaria o seu auge arrepiante. O suspense pairava no ar, impulsionando-os para um confronto que alteraria o curso da vida deles. José encontrou o homem que lhes disseram para procurar, por dirigir um trator, e ele abriu fogo. Mr. X deu a ele $2.500, mas José negou o dinheiro. Ele queria estar no mesmo nível que o Mr. X,
e queria mostrar a ele do que era capaz. E agora Mr. X colocaria José no negócio sinistro de um assassino de cartel. José se viu no centro de uma disputa de cartel. I guess you got the right credential and everything that you say will be a good school for law. You can hire for. Okay. I saved that one day, one time. And I really thought, yes, I'm from Atlanta, please come. 2 semanas depois, quando seu pager tocou, a mensagem exibida na pequena tela verde revelou que o Mr. X estava em uma situação delicada e precisava de sua ajuda, sobre um homem que lhe devia $95 mil. José moveu-se rapidamente. Intrigado com o caminho que estava seguindo à meia-noite, José estava em seu carro em alta velocidade para o norte na rodovia 99. Foi aí que ele encontrou o cara que estava devendo e o levou para uma garagem vazia, torturando-o e ameaçando, dizendo para ele que se ele tivesse vivo ou morto, não importava. Então ele lhe deu algumas horas para conseguir um dinheiro, e em um piscar de olhos, o homem tossiu o dinheiro que devia, e José voltou direto para o Mr. X, para intrigá-lo por seu primeiro emprego como sicário. Parte do trabalho de José como sicário incluía ameaçar e torturar homens que deviam dinheiro ao cartel nos Estados Unidos, e José era bom em seu trabalho. Ele tinha nervos firmes, que o serviriam bem, mas na situação mais estressante, uma dessas situações ocorreu quando ele foi parado por um policial quando voltava do trabalho. José sabia que tinha que manter a calma. Caso contrário, o policial revistaria seu carro e encontraria várias armas, muito dinheiro e todos os tipos de substâncias ilegais. O policial disse que iria trazê-los os cachorros para revistar o carro, e José, com um sorriso no rosto, calmamente se ofereceu para ajudá-lo na busca. Vendo José tão à vontade, o policial desistiu. Se os cachorros tivessem vendo Martinez, teriam encontrado seu saque legal. Quanto mais empregos José recebesse, mais ele se tornaria o melhor assassino de aluguel para os cartéis. José aprendeu sozinho como tirar a vida das pessoas de forma eficiente, assistindo a muitos filmes de assassinos, como o filme do Rambo. E ele disse: a primeira coisa é não ficar nervoso e não deixar evidências. Tenha paciência. José não era apenas um bom matador de aluguel, ele era diferente. Ele, às vezes, cometia alguns atos aleatórios de violência, que não tinha nada a ver com os cartéis, e às vezes cometia alguns atos de bondade, como a vez em que ele atirou em um homem apenas por estacionar na garagem de sua mãe. Mas, por um momento de fraqueza, José secretamente devolveu o carro à família deste homem, se preocupando se eles precisassem do carro. Ele decidiu recuperar o corpo de onde o deixou, e ele pensou em levar o corpo em algum lugar que não pudesse encontrar, mas voltou atrás e decidiu recuperar o corpo de onde o deixou, e o levou para um local onde seria encontrado pelas autoridades. Heard that his mother was gone crazy. She wanted her son dead or alive, and I feel sorry for what I did. I say I have a mother too, and I don't want her to be in the same shoes as she is. Mas esses atos aleatórios de violência, seguidos de gentileza, logo levariam ele para o seu fim. 3 semanas após o ataque de David Bola, uma testemunha aparece com informações cruciais que colocariam as autoridades no encalço de El Mano Negra. Uma testemunha revelou que o assassinato havia sido cometido por um homem chamado José Martinez, e passou a fornecer detalhes específicos sobre o ataque de uma forma que apenas uma pessoa que viu tudo acontecer saberia. A testemunha alegou que o assassinato foi vingança por um ataque ocorrido durante um jogo de cartas, alguns meses antes. Os policiais investigaram a denúncia, mas chegaram a um beco sem saída. Eles nunca conseguiram encontrar qualquer outra informação que ligasse José ao ataque, e a testemunha não estava disposta a se apresentar para testemunhar. As autoridades não tiveram escolha, a não ser abandonar o caso, algo que eles fariam várias vezes ao longo dos anos, enquanto tentavam desesperadamente capturar o sicário El Mano Negra. O nome de José Martinez continuou aparecendo em vários casos. Seu nome apareceu como fonte de um assassinato e como presença nos eventos que levaram a outra e várias ocasiões. Os policiais pensaram que ele poderia ser aquele que procuravam por El Mano Negra, mas mesmo assim, nunca puderam acusá-lo de assassinato. Em setembro de 2009, José atacou brutalmente um homem no El Marte. Em poucos dias, as autoridades souberam, pelos amigos da vítima, que uma pessoa conhecida como El Mano Negra estava procurando por ele e ameaçando tirar sua vida. Felizmente para eles, encontraram uma mulher que disse que José havia tentado contratá-la,
para atrair a vítima para um lugar isolado. Eles finalmente encontraram a conexão que procuravam entre El Mano Negra e José Martínez. Os policiais descobriram que ele tinha um mandato pendente por violação da liberdade condicional e possivelmente outro por roubo de carro e começaram a ir atrás dele. Eles prenderam José por violação de liberdade condicional, mas pouco antes de conseguirem algemá-lo, ele engoliu seu chip de celular. Então os policiais não puderam ver suas mensagens de texto. Eles tentaram substituir o chip por outro, mas as mensagens desapareceram. Dumb cop, you're always going to be a dumb cop. Really? But it's true. Okay? I don't Yeah. What should they have done? I mean, what they say is you didn't leave any evidence. Yes, exactly. I never leave evidence. Os policiais tentaram interrogar José, mas não chegaram a lugar nenhum. Perguntaram se ele poderia explicar porque todos em Elimarte acreditavam que ele era a pessoa que atacou a vítima. José disse a eles que não tinha ideia de por que as pessoas pensariam isso e começou a informar aos policiais que todos em Elimarte estavam mentindo. A entrevista durou menos de 1 hora. E quando eles não conseguiram tirar nada de útil dele, eles autuaram pelas violações da liberdade condicional. Ele passou alguns meses na prisão. O assassinato, no entanto, permaneceu sem solução. Todos estavam com muito medo de El Mano Negra por testemunhar contra ele. Mas, para a sorte deles, o fim veio mais rápido do que eles pensavam, pois El Mano Negra aceitou um emprego na Flórida para tirar a vida de um homem que havia roubado membros do alto escalão do cartel e ainda devia dinheiro para José. Ele observou o homem por alguns dias, mapeando sua rotina. Quando ele teve todas as informações de que precisava, ele se passou por proprietário de uma casa que precisava de trabalhos de alvenaria. Me that you're a Missouri worker and I want you to come so you can give me an estimate price for my house. Quando o homem apareceu para fazer uma oferta para o trabalho, José o pegou e o forçou a entregar o dinheiro que ele roubou e que havia sido enterrado. I locked the door. When I turned out, I had my guns out. Motherfucker hit the floor. Então José atirou nele 4 vezes. Ele colocou mais 4 balas em um de seus colegas de trabalho e deixou seus corpos com pulsos amarrados com zippers e deixou apodrecendo em um caminhão Nissan estacionado em um trecho pantanoso da estrada de orla da Floresta Nacional de Ocala. José então começou a dirigir até a casa de sua filha no Alabama. O trabalho na Flórida havia ocorrido sem problemas. Bem, foi o que ele pensou. Era aniversário de sua neta e ele a levou para um dia de princesa. Got her. I took her to Toys R Us. Okay? Where a kid can be a kid. Enquanto ele se divertia com sua família, ele não percebeu que deixou pegadas no trabalho na Flórida, que levaria as autoridades diretamente até ele na Flórida. No caminhão da vítima foi encontrada uma lata de Mountain Dew, um refrigerante famoso por lá. Ela estava bem no console do carro. Eles a esvaziaram e encontraram uma bituca de cigarro que ensacaram e etiquetaram como evidência. Eles enviaram para o laboratório criminal para teste. Aquela bituca de cigarro daria positivo para as impressões digitais de José, e agora estavam preparando o terreno para sua prisão. Quando os policiais o levaram para interrogatório sobre por que as impressões digitais de um homem da Califórnia foram encontradas em uma cena de crime na Flórida, o que eles ouviram foi uma confissão. Causou arrepios na espinha. Depois que José foi trazido, eles disseram a ele que tinham evidências de DNA para os assassinatos na Flórida. Os policiais esperavam que José demorasse um pouco e o enviassem em uma perseguição inútil, mas o que ele fez a seguir chocou naquele momento. José disse: "Vocês foram muito respeitosos comigo e eu agradeço por vocês quererem que eu diga a verdade." Os policiais ouviram isso com entusiasmo. "Sim, eu matei aquele filho da puta." Após os policiais questionarem mais detalhadamente, José lançou uma revelação mais chocante ainda. Tell us how many people you killed? About 36 people. José confessou mais de 9 assassinatos, dando descrições detalhadas da cena do crime e o número de balas usadas. Ele disse que havia alguma coisa na Califórnia que ele queria tirar do peito. Também ele pediu aos detetives para ajudá-lo. José Martínez foi preso e acusado de vários assassinatos em muitos estados dos Estados Unidos. José confessou porque estava cansado de sempre se esconder, e ele também saberia que não era capaz de parar com o que fazia. Thief, always a thief. You say once a gangster, always a gangster.
Once a killer, always a killer. José recebeu várias sentenças de prisão perpétua após a condenação e escapou por pouco da condenação de morte. Os do cartel são tão temidos ou notórios quanto Joaquim Guzman, também conhecido como El Chapo. Ele já liderou o cartel de Sinaloa em seu auge. Ele faturava 3 bilhões de dólares por ano. Controlava metade de todo o comércio mexicano de narcótico. Possuía alguns iates, uma frota de jatinhos, uma pistola incrustada com diamantes, um zoológico particular com tigres, crocodilos e panteras. Mas ele não era apenas um bom empresário. Ele era um criminoso implacável, que escalou a pirâmide do cartel matando, mutilando e subornando. Então, não foi surpresa que houvesse uma recompensa de 5 milhões em sua cabeça. El Chapo foi preso e enviado para a prisão 2 vezes, mas escapou. No entanto, após a terceira prisão em 2016, ele foi enviado para uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos. Uma prisão tão difícil da qual ninguém jamais escapou. Vamos explorar todos os detalhes sobre a super prisão e como vive o aterrorizante El Chapo. Quando El Chapo foi preso na Guatemala em 1993, ele já era um criminoso notório. Entrou no tráfico de drogas muito jovem e depois progrediu com a ajuda de Miguel Angel Félix Gallardo, também conhecido como El Padrinho. Ele era o líder do famoso cartel de Guadalajara e o padrinho de todos os cartéis modernos. Quando El Padrinho foi preso em 1989, El Chapo viu isso como uma grande oportunidade de desenvolver seu próprio cartel, o Cartel de Sinaloa, e se tornar o novo líder do tráfico mexicano. Em 1993, foi preso e condenado a 20 anos de prisão, mas em 2001 escapou em um carrinho de lavanderia, subornando os funcionários da prisão, dando a eles 2,5 milhões de dólares. El Chapo viveu fugitivo por 3 anos antes de ser preso novamente, e em 2014 ele foi enviado para a prisão de segurança máxima do México, mas os subornos e suas fortunas gigantescas podiam facilitar sua fuga novamente. Então, ele usou uma equipe para construir um túnel subterrâneo sob o chuveiro de sua cela. Mas El Chapo não poderia simplesmente sair andando por aí. Ele fugiu 2 vezes da prisão e a DEA estava lutando muito para que ele fosse extraditado para os Estados Unidos e julgado por seus crimes em solo americano. Então, em 2016, El Chapo foi preso mais uma vez, exceto que desta vez ele foi levado para os Estados Unidos. Você poderia ver o medo no rosto de El Chapo desde os primeiros minutos no aeroporto dos Estados Unidos, provavelmente porque ele sabia que era game over. Em 2019, ele foi considerado culpado de uma série de acusações criminais relacionadas a seu status de rei do crime em Sinaloa. Ele ordenou ataques, subornou funcionários e supervisionou inúmeras remessas. Ele foi condenado à prisão perpétua em Dix Florence, Colorado. Em 19 de julho de 2019, El Chapo chegou à sua cela na prisão do Colorado. Ele agora estava dentro da mesma prisão que o Unabomber e o Homem-Bomba de Oklahoma City. Esses são presidiários de alto perfil, que são considerados particularmente perigosos e propensos a escapar, de modo que seu tratamento dentro da prisão corresponde ao fato de El Chapo e seus companheiros de prisão passarem 23 horas por dia dentro de uma cela à prova de som. Sua única hora de tempo livre é supervisionada minuciosamente e eles são algemados e acorrentados de um jeito que não dá para correr, pular ou fazer qualquer coisa. Não existem telefones dentro da cela. Na verdade, a única tecnologia disponível é uma pequena televisão preto e branco. E presidiários só recebem essa TV se demonstrarem um bom comportamento por um longo período de tempo. El Chapo pode assistir TV se quiser, mas a prisão seleciona os programas. Então nada de Netflix ou TV a cabo. Se isso parece extremo, é só porque a Dix Florence foi construída especialmente para condenados propensos a fugir. A Dix Florence é a prisão de segurança mais alta dos Estados Unidos, mas ela não existe há muito tempo. Ela foi construída em 30 de novembro de 1994, construída como resultado de vários incidentes em outras prisões dos Estados Unidos durante a década de 80. Agora, a Dix Florence é uma prisão que existem mais guardas do que prisioneiros, e por isso é chamada de Alcatraz das Montanhas Rochosas. A Dix Florence hospeda cerca de 375 prisioneiros, que é um número pequeno se você considerar a quantidade de esforço que eles colocam. As torres com seguranças armadas são cercadas com várias fileiras de cercas e arames farpados,
e dezenas de guardas em cada esquina para que El Chapo não volte a fugir tão cedo. Dentro da prisão, os presos passam 23 horas em um confinamento solitário. Por causa disso, cerca de 1/3 dos presidiários sofrem com doenças mentais graves. Mas depois de passar dia após dia em confinamento, os outros 2/3 podem descobrir alguns novos problemas de saúde mental. O único contato com o mundo exterior é uma janela de 10 centímetros, e olhando para fora você só consegue ver o céu. Dessa forma, nenhum preso jamais sabe onde fica a cela deles, e há vários relatos de presidiários gritando por horas, ou se machucando por simplesmente enlouquecer. A Dix Florence é a casa de um grande número de pessoas muito perigosas. Ted Kaczynski, que aterrorizou os Estados Unidos com bombas por 2 décadas, antes de sua prisão e transferência para a Dix Florence. Todos os presos dormem e passam a maior parte do dia sozinhos, em uma cela de 2,10 metros por 3,60 metros. Há um chuveiro que funciona com cronômetro para evitar inundações, e uma única pia com vaso sanitário. Os presos não podem tomar banho a hora que quiserem. O chuveiro só é ligado 3 vezes por semana, e os presidiários nem conseguem dormir por muito tempo. A cama é literalmente uma laje de concreto com um colchão fino e um cobertor. O conforto não é exatamente uma prioridade na Dix Florence. Todos os móveis são feitos de concreto e o vaso sanitário fixado no chão. Eles querem evitar que os prisioneiros façam objetos com elas. Na hora da refeição, eles recebem a comida diretamente em suas celas. Eles comem sozinhos e não podem falar com ninguém. Existe uma biblioteca e os presos podem pegar livros e revistas emprestados para ler sozinhos. E ligações são limitadas a 15 minutos por mês. E falando de visitas, a Dix Florence permite apenas 5 vezes por mês. E essas visitas têm de ser justificadas, e os presos são fortemente supervisionados. Em algumas prisões, o confinamento é usado como punição por algumas horas ou um dia. Já na Dix, os prisioneiros são submetidos até o fim de suas vidas a ficarem sozinhos. Os primeiros 3 anos dentro da Dix Florence, os prisioneiros não podem ter contato com outros prisioneiros. Apenas no último ano de sua sentença, o prisioneiro pode conversar com outros presos. Tem 4 horas livres por dia e também pode comer suas refeições com outros presos. Mas tudo isso é impossível para El Chapo. Ele passará o resto de sua vida dentro de Dix Florence. A partir de 2024, El Chapo estará na Dix Florence há quase 5 anos. Sua esposa, Emma, tem lutado muito para que ele receba um tratamento mais humano. El Chapo ainda não tem contato humano e está mantido na faixa 13. Onde ficam os criminosos mais perigosos. Ele nem sequer tem acesso a um chuveiro normal. Ele é lavado com uma mangueira, pois certa vez cavou um túnel sobre o chuveiro para escapar da prisão. El Chapo entrou com o recurso de sua sentença da prisão, alegando estar com diversos problemas mentais. Se sua punição é injustificada ou justificada, cabe a você decidir, já que El Chapo fez coisas horríveis, apenas para ganhar mais dinheiro e poder dentro de seu cartel. Mas os recursos de sua mulher não adiantou, já que o governo dos Estados Unidos o recusou, fazendo com que El Chapo viva o resto de sua vida na cadeia infernal de Dix Florence. Em novembro de 2024, em uma sexta-feira, estavam muitas pessoas comemorando em um bar, localizado na cidade de Los Cantaritos, considerado uma das cidades mais seguras do México, quando 3 homens entraram no bar com equipamento militar tático. Da entrada deles ao ataque, demorou menos de 2 minutos. Segundo relatos das pessoas, o ataque foi violento, eficiente e preciso, atuando como um esquadrão militar profissional. Após a enxurrada de balas e muitos gritos e desespero, foi encontrado o corpo de uma pessoa. Era La Flaca, mais conhecido como Fernando González, um dos mais notórios e importantes líderes do cartel do México. Enquanto seu chefe preferia ficar nas sombras longe dos holofotes, La Flaca vivia uma vida de luxo no Instagram, com fotos aonde exibiam seu avião particular e em seu colete com o símbolo do CJND, carros esportivos milionários, fotos em camarotes com roupas caríssimas e até mesmo já namorou uma famosa de um reality show muito famoso no México.
E é claro que todo o seu dinheiro não veio por vias de publicidade ou até mesmo de divulgação de tigrinho. O dinheiro dele foi de ser um dos responsáveis de pegar uma cidade pacífica e muito linda, conhecida pela sua arquitetura, e transformá-la em um palco de guerra, recrutando jovens para se tornarem soldados do cartel. E foi o que ele fez. Com um exército já formado, El Flaca tinha todo o apoio de seu cartel, o CJNG, que distribuía equipamentos militares para seus soldados. E eles dominaram a cidade. E você deve estar pensando, eles criaram esse exército para dominar a cidade e vender drogas, não é certo? Não, não é bem isso. As drogas são um dos meios menos eficientes deles ganharem dinheiro dentro do México. Eles ganharam dinheiro roubando combustível. Sim, roubando combustível, roubando petróleo e óleo, que se tornou uma das principais fontes de renda do cartel. Isso foi descoberto por um repórter, aonde ele entrou disfarçado em um local de venda do cartel, aonde tinham tanques de 1000 litros de combustíveis sendo vendidos em cima de carros roubados. Mas como El Mencho conseguiu roubar todo esse petróleo e esse combustível de usinas que são particularmente bilionárias? Bom, essa resposta é assustadora. O CJNG corrompeu boa parte do exército, aonde eles recebem informações privilegiadas. Emboscadas são descobertas semanas antes de acontecerem e principalmente conseguem armamento militar. Com isso, suas emboscadas às usinas de petróleo têm uma precisão assustadora. E não é segredo para ninguém que El Mencho pode até ser dono de várias refinarias de petróleo atualmente. Agora imagina, se empresas privadas e governos já controlam diversas refinarias e indústrias e mesmo assim ocorrem acidentes gravíssimos, imagina uma indústria organizada pelo crime organizado. Acha que ela vai preservar a vida de seus funcionários? Nem um pouco. Bom, em um certo dia, uma refinaria explodiu por causa de um conflito entre o cartel dentro de uma refinaria, que muito provavelmente se causou por conta do cartel querer o controle dessa usina. E o resultado? 35 mortos e 115 casas viraram cinzas. Não sobrou nada. Mas La Flaca não se contentou apenas em ter o poder na sua cidade natal. Ele conseguiu mais poder internacional, se relacionando com grupos criminosos da Guatemala à Colômbia e se envolvendo com os temidos caibiles, uma força especial que se tornou extremamente corrupta, levando estratégias e armamentos para o cartel. La Flaca não era apenas um criminoso qualquer, ele ajudou o cartel Jalisco Nova Geração a se tornar um dos maiores cartéis do mundo, a ponto de Donald Trump declarar El Mencho como um terrorista. In this war, Joe Biden has sided against the United States and with the cartels. They are making more money than they've ever made before, times 10. There's never been anything like it. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. And there are plenty of them. We will show no mercy to the cartels. Every day, drug traffickers are using the waters of our region to ship their lethal poisons to America, killing so many of our people. E denominar o cartel Jalisco Nova Geração como um dos cartéis mais perigosos do mundo, mais perigosos até mesmo que grupos terroristas como o ISIS, que é um grupo terrorista do Iraque e da Síria. La Flaca era também um garoto propaganda que fazia a mente das pessoas. Suas postagens no Instagram, com muito dinheiro, luxo e mulheres, fazia parte de seu plano para atrair jovens que não têm condições financeiras e muito menos uma família estável para mostrar a eles o caminho certo. A propaganda massiva dos cartéis é algo que está cada vez ficando maior. Antes da internet se popularizar, essa prática era apenas usada nos famosos narcocorridos, músicas no estilo mais parecidos com sertanejo, que exaltavam os cartéis de drogas e falavam de suas guerras, batalhas e como suas vidas eram boas. E com isso, vemos isso acontecendo em todos os países. Músicas enaltecendo o crime, pessoas envolvidas com o crime organizado, postando em suas redes sociais sem medo algum de seus luxos, sempre atraindo os jovens que não têm a mente inteligente o suficiente para não entrar para esse mundo. E com isso eu quero que vocês deixem nos comentários a opinião de vocês. Muito obrigado, clique nos 2 vídeos que estão aparecendo e até a próxima.